Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia, sou fundadora dessa escola quântica e também fundadora da terapia Resgate de Memórias. O interesse dessa escola é levar o conhecimento até vocês do porquê vocês mesmos estão criando as suas doenças físicas e emocionais. O porquê todos nós enfrentamos uma luta diária atrás da nossa prosperidade financeira e também dos nossos relacionamentos conturbados. Tudo é quântico e vocês vão aprender através dos estudos que acontecem toda quarta, quinta e sexta, ao vivo, às 20 horas. Vocês podem participar, podem fazer perguntas. Este vídeo ele ficará como entrada de todas as nossas aulas, pois sempre haverá novos alunos. Olá, pessoal. Então vamos dar início aqui para a terceira parte da aula sobre o Sermão da Montanha. Esse canal aqui é o canal de entrevistas, o canal Paranormal, que eu super indico. Esse entrevistado é o Marcelo Coltrini, também eu super indico. Quem não assistiu a primeira parte e a segunda parte, para conseguir entender essa continuação aqui, terá que assistir a primeira e a segunda parte, tá? Essa daqui é a terceira parte dessa aula de teologia quântica, da playlist de teologia, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Quem é novo, seja bem-vindo. Vamos continuar aqui nessa aula. Essa questão das parábolas de Jesus, isso não faz com que, de certa forma, Jesus ainda esteja literalmente vivo? Por que eu digo isso? Porque é como se ele ainda estivesse falando e as pessoas ainda estejam lutando para entender o que ele fala. É como se ele estivesse agora fazendo um discurso e as pessoas estão ouvindo e cada um está entendendo de um jeito. E não só isso, porque ao longo do tempo, isso vai mudar mais. Se a gente pegar mais daqui 50 anos, daqui 100 anos, as pessoas, os contextos sociais, históricos, os grupos humanos também vão olhar de novo e vão reinterpretar aquilo à luz do próprio processo civilizatório. Então, onde eu quero chegar, na verdade, com essa pergunta? Se você entende que os textos e os próprios ensinamentos têm uma vida própria que evolui junto com a humanidade. Ótima observação, Ale. Eu acho que o texto permite mesmo muitas interpretações, mas você tem também alguns códigos, digamos, que se compreende dentro do estudo da evolução pelo caminho oculto. Perfeito. Então você tem uma codificação que permite essa decodificação. Por exemplo, a união do divino com o humano, que a gente falou sobre o pão e o vinho, né? A Santa Ceia, no olhar do ocultismo, é algo conhecido há milhares de anos, como a junção do feminino com o masculino, se fala também. Ou seja, do Deus com o aspecto humano ou animal. Ou seja, você tem várias formas de entender. Dentro do ocultismo se fala até no casamento místico. É um termo usado para falar sobre a junção do divino com o humano. Então, na verdade, existem códigos conhecidos há milhares de anos, que a gente consegue entender melhor o sentido evolutivo disso, especialmente quando a gente se aprofunda nos estudos também da espiritualidade, da reencarnação, das outras dimensões, do processo multireencarnatório, da lucidez que você vai adquirindo conforme você evolui. Uma coisa é fato, você não vai alcançar uma hiperconsciência antes da hora. Você precisa cumprir as tuas etapas, né? Não dá para dar, de vez em quando damos um salto quântico, mas não dá para você pegar atalhos na evolução. No caso das parábolas, a parábola ela era aprofundada, ela era explicada na época. É aí que eu digo para você que muita coisa foi deturpada. Quando você pega, vou dar um exemplo assim, né? Foi descoberto aí nas últimas décadas, não me recordo se há 60, 70 anos aproximadamente, o Evangelho de Judas. No Evangelho de Judas, que é um evangelho apócrifo, Jesus fala sobre dimensões astrais de uma maneira mais literal, não simbólica. Nem tudo que Jesus fala é simbólico, entende? Só que isso nunca foi acessível para as pessoas. E hoje uma pessoa comum que olha aquilo, é difícil até para mim, para qualquer pessoa. Ele fala sobre a espiritualidade de uma maneira literal, mas sobre o mundo astral de uma maneira que você tem que parar e entender a linguagem dele, adaptar a linguagem para hoje. Porém, é uma linguagem que relata outras dimensões. Ele não está falando simbolicamente. Então, na verdade, a gente tem que... só estou dando um exemplo de que não era para chegar de maneira tão vaga como chegou para as pessoas. Vamos lembrar que durante a Idade Média as pessoas nem podiam entrar numa igreja.
A grande maioria não sabia latim, que era a língua usada, o idioma usado para as missas. Não era interessante para a igreja que as pessoas estudassem o evangelho. É isso que eu quero dizer. Hoje já se torna interessante para as igrejas, mas numa concepção moral, formatada ali para aquilo que eles precisam, né? E não mais na concepção espiritual. Tá, então, só para ver se eu entendi. O que você está querendo dizer, então, é que as mensagens que Jesus trouxe, elas são claras, elas usam elementos que precisam ser entendidos e decodificados de acordo com os conhecimentos e os usos da época. Então, na verdade, para você conseguir entender Jesus hoje, você tem que voltar à origem de todo esse processo, inclusive linguístico, de arquétipos, de linguagem, de imagem, de representação. Ou seja, não basta ler, interpretar Jesus aos olhos contemporâneos. Você tem que buscar, digamos, o código de decodificação no passado. É necessário, é necessário. Deixa eu colocar para você da seguinte maneira, tentando dar outros exemplos aqui. Jesus, na época, quando ele falava uma parábola, haviam 3 círculos ao redor dele, tá? Ele tinha o círculo de apóstolos, os 12. Cada um dos 12 apóstolos selecionava 10 pessoas para orientar e transmitir os conhecimentos de Jesus. Era uma forma, na época, de propagação. Obviamente sabemos que não tinha outra maneira dele divulgar, né, o que ele tinha que ensinar. Então, o que ele ensinava para os 12 era bem mais profundo do que o que você vê numa Bíblia. Porque ele aprofundava a explicação de cada coisa. Esses 12 apóstolos passavam para mais 10 pessoas, o que dava um grupo de 120. Esses 120 ainda tinham outras pessoas num terceiro círculo. Então a ideia era ter ali um número de 400 pessoas, por exemplo, 300, 400 pessoas, que tivessem um entendimento mais claro possível do que ele ensinava. E a partir dessas pessoas tudo era propagado, porque ele sozinho reproduziu inúmeras vezes as mesmas parábolas, imagina. Só que ele precisava de pessoas que pudessem memorizar e reproduzir e explicar o que ele dizia, porque era muita gente. E ele não podia estar em todos os lugares. E principalmente depois que ele sai de cena, então, os apóstolos têm bagagem, conhecimento para continuar a missão, que é o que ele faz quando ele encerra a missão pública dele. Ele delega a responsabilidade aos 12, né? Na verdade, é colocado que não 12 mais, 12 porque é uma substituição ali de Judas, né? Mas na realidade ele faz isso, ele delega esse papel para os apóstolos continuarem a divulgar, a propagar. Então havia um simbolismo. Por que uma parábola também é simbólica? Porque ele não quer ser impositivo. Quando ele mostra uma parábola, ele está mostrando uma história, direito de se identificar com aqueles personagens. Então a parábola tem um fator também que é um tipo de linguagem não impositiva, ela é intuitiva, ela gera em você possibilidades diversas de se conectar com todos os personagens. Só que para entender melhor, as parábolas, elas não falam literalmente das coisas. Vou dar um exemplo. A parábola do filho pródigo, que é muito conhecida. Foi o filho mais jovem, pediu a herança do pai. Eu vou falar de uma que é bem popular, acho que a maioria conhece. O filho mais jovem pediu a herança do pai, saiu e gastou todo o dinheiro, depois voltou e o pai perdoou. Resumindo, para não me prolongar muito com essa parábola. Qual é a lição religiosa da parábola do filho pródigo? O perdão. Dizem na religião que é o perdão do pai para com o filho que pecou. Qual é a visão ocultista que é preciso desses códigos do ocultismo? Todos os personagens, olha que interessante isso, todos os personagens do filho pródigo são você. São aspectos da sua mente, são aspectos da sua alma. Quem é o pai? O pai ali é o teu eu superior. Quem é o filho mais novo? É o teu ego, iniciando uma jornada evolutiva e dando cabeçada e cometendo erros, criando karmas negativos. Quando o teu ego se reconecta, volta para a casa do pai, o pai perdoa. Por quê? Porque o teu eu superior sempre vai abraçar o teu ego. Ou seja, o teu ego, se o seu ego se permitir, o teu eu superior toma conta da tua vida e você se diviniza. Deu para entender? Ou seja, a parábola do filho pródigo, eu estou tentando resumir bastante aqui, porque às vezes eu pego 3 horas numa aula para explicar só essa parábola, tá? É só para entender que é muito mais do que as pessoas imaginam. Não são pessoas ali dando lições comportamentais. As parábolas não são sobre comportamentos. As parábolas são sobre atitudes evolutivas. Maravilhoso. Então, pessoal, quem viu a primeira parte e a segunda parte, eu fiz os comentários, né? E dá para entender um pouquinho melhor isso daqui. Mas quem está chegando pela primeira vez na aula não vai entender muito bem o que ele está falando aqui. Então, o que acontece? Jesus, quando ele veio, ele precisou colocar o ensinamento dele como parábolas. Por quê? Porque aquelas pessoas ali são pessoas primitivas naquela época e não tinham condições de Jesus falar a linguagem que está sendo falado hoje aqui
tanto nessa escola, quanto em outras escolas, quanto em outros vídeos aqui nos canais do YouTube, porque hoje as pessoas têm mais acesso às informações e elas estão um pouco mais evoluídas. E evoluídas em relação aos entendimentos de evolução. Mas elas continuam primitivas em relação aos comportamentos e os sentimentos, né? Então, por que hoje eu falo isso e outros também vão falar? Porque hoje a gente está vendo aí as guerras, pais matando filhos, filhos matando pais, e então isso já mostra a evolução, né? O ser primitivo ali, porque é um ser que estuda, um ser que tem um sentimento e uma atitude em conexão com algo do amor, com algo da fraternidade, jamais admitiria guerras ou mataria um filho ou um filho mataria um pai. Então isso a gente já mostra aí que uma pessoa como essa, apesar de a ciência dizer que são pessoas doentes, mas também são pessoas primitivas, uma pessoa que não estudou, que não tem uma evolução, uma reforma íntima, né? Que não entende o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, o porquê que passamos por certas situações, né? Então é uma pessoa primitiva. E Jesus, naquela época, a única maneira dele trazer os ensinamentos, porque ele veio para dar aula, ele não veio para ser crucificado e nem ser um ídolo nas igrejas. Ele não veio para isso. Quem fez isso foi os homens, né? Ele veio filtrar ali como ensinamento, né? Porque não tinha outra maneira de ensinar. Hoje a gente tem um pouquinho mais de acesso às informações, hoje nós temos a Bíblia, hoje nós temos as igrejas que mesmo distorcendo tudo, elas ainda passam alguma coisa, basta a pessoa prestar atenção, a pessoa se dedicar aos estudos, a pessoa entender como ela própria funciona, né? Eu já falei sobre isso também na playlist de Quântica, né? Que tudo está dentro de nós, que a distorção para passar os ensinamentos, tá? Então ele colocou como parábolas que foi a maneira que ele conseguiu, através dos ensinamentos bíblicos, de que as pessoas vê tudo como externo, e não é externo, é tudo interno. Mas não vou entrar nesse detalhe, quem quiser assista a primeira playlist lá, sobre quântica, que vai conseguir entender o que eu estou falando aqui. Então aqui ele está falando isso, né, que tudo que Jesus trouxe era simbólico, né? Então, quando ele falava e ensinava cada um dos apóstolos, que foram os apóstolos que escreveram os livros bíblicos que hoje todo mundo tem como ensinamento, né, dentro das igrejas, esses apóstolos Jesus ensinava eles através de símbolos, de parábolas, e assim os apóstolos passavam adiante, né, mesmo depois da crucificação. Então, como ele não tinha outra maneira de falar, ele falou simbolicamente, né? E aí cada um entende ou distorce como queira, né? Conseguiram entender, né, que aquilo ali era um símbolo e conseguiram interpretar esses símbolos, né? Então aqui ele coloca, nesse vídeo inteiro, ele coloca o significado do pão, o significado do vídeo, que está no vídeo anterior, né, na parte 2, e aqui ele está falando sobre os símbolos, já falou sobre os símbolos da cruz. Então ele, no decorrer de todo esse vídeo, ele vai colocar várias parábolas de Jesus e vários ensinamentos que é dado hoje nas escolas ocultas, né? Ocultas por quê? Porque são um grupo de pessoas que conseguem enxergar por um outro parâmetro, mas não é uma religião, são estudiosos. Então, para eles não terem brigas
de religião, né? Eles se fecham num grupo de pessoas que ensinam, que tentam um ajudar o outro, né? Então a gente vai falar sobre isso também em outros vídeos, tá bom? Continuando aqui. Isso que você colocou agora no final, porque realmente meio que coloca essa estigma de que perder todo o dinheiro, se aventurar ou tentar ter experiências na vida e voltar falido é um grande pecado aos olhos do Pai, não é? Sim. E agora, se você coloca isso dentro de uma experiência humana, nada tem mais valor do que você tentar algo, errar, aprender com aquilo e crescer. Então, você consegue transformar uma interpretação em algo que é, olha só, tá vendo? O filho falido. Que é aquela coisa bem mundana. Perfeito, olha. Na verdade, é uma coisa que eu posso, que assim, que é, vá ao mundo, aprenda e volte, né, com uma experiência maior. E cara, fala pra mim, isso não tem muito mais cara de Jesus Cristo? Sem dúvida. Não é muito mais evolutiva essa mensagem? É. Ou seja, para que Jesus teria vindo para falar sobre punir pecados, coisas que o judaísmo já falava? Ou seja, se fosse dessa maneira, Jesus teria feito mais do mesmo. Uhum. Então, a boa nova dele não é falar de outra maneira as mesmas coisas. Ele veio para mostrar um caminho de evolução individual. E é fascinante. As parábolas são fascinantes. Você é revelador quando você vê que cada personagem ali é uma parte sua. É como se fosse um jogo e ali cada peça é uma parte tua. E você, eu vou até complementar o que você disse, que eu achei bem bacana a tua captação rápida aí do entendimento, porque acontece o seguinte... se você coloca naquele sentido pecaminoso, as palavras ali usadas são: o filho mais novo gastou todo o dinheiro do pai com meretrizes, ou seja, olha, sexo, dinheiro fácil, ou seja, tudo que você deve renegar. Para estar com Deus você não precisa nem de dinheiro, nem de sexo, nem de nada disso, nem de mulheres, ou seja, tira totalmente a tua liberdade de viver uma experiência humana. Uhum. Demoniza o lado humano, demoniza de novo o corpo. E demoniza o erro também. Demoniza o erro. Não é? Porque o erro que existe vira pecado que não existe. Uhum. Pecado é o erro condenável. Não existe erro condenável. Então quando você se reconecta ao Pai, que é o teu eu superior, é a hora que você entra no luminoso, na essência divina, cara, o tempo, ele não existe. O que você fez no passado não existe. Se você se perdoar, você pode tudo. Só que não é o que as religiões querem que as pessoas entendam. As pessoas querem que as pessoas acreditem num futuro de recompensas pós-morte. Vivam por um futuro e não por um presente. Jesus veio ensinar você a ser feliz no presente. Veio te ensinar, aliás, daqui a pouco a gente vai falar das bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças do sermão falam sobre felicidade. Jesus fala sobre evolução e felicidade. Então as pessoas têm que sair da ilusão de passado e de futuro. Não existe um passado que te condena, não existe um futuro a esperar. Por isso que a esperança deve ser a primeira que morre. Porque a esperança, ela te coloca na ilusão do futuro. E tira você da entrega ao presente. É isso mesmo. Eu já refleti tanto sobre essa, porque tem essa coisa do brasileiro, né? Não, o brasileiro, a esperança do brasileiro, ela não morre nunca. Ué, se ela não morre nunca, a pessoa vai passar a vida inteira esperando alguma coisa acontecer. Exato. E nunca vai acontecer. Eu tenho a esperança de que um dia eu vou conseguir ter uma vida digna. A minha esperança não vai morrer nunca. Quer dizer que você não vai ter uma vida digna nunca. Porque você está sempre vivendo da esperança. Não é isso? Exato, é um consolo, né? É um consolo, fica essa expectativa eterna. E as pessoas acham, por isso que eu falo, gente, a esperança é a primeira que morre. Tomé falou isso de verdade? Agora, conta pra gente, Marcos. Porque assim, se tem uma coisa que mais se fala quando a gente fala de espiritualidade, mediunidade, eu tenho que ver, eu sou igual o Tomé, eu acho que é o que eu mais ouvi desde que a gente montou esse programa. Ale, eu sou igual o Tomé. Eu só acredito vendo. Não, mas aconteceu mesmo, foi real, a evolução aqui, eu, guru, a gente mudou e não sei o quê. Não, sou igual o Tomé. Qual a verdade sobre o Tomé? Só pra gente entender esse assunto. Tomé era um cara muito culto, né? Tanto que o Evangelho de Tomé, ele tem dezenas de logias, que são como pequenas parábolas, assim, de uma linha, 2 linhas, bem curtinhas, mas muito profundas. Uhum. Então ele não era só isso, que ficou meio estigmatizado com aquela cena. Totalmente. Jesus, ele sai do sepulcro. Jesus, ele é retirado do sepulcro vivo. Jesus, ele não morre na cruz. Jesus, ele entra num estado de coma, ele é auxiliado pelos essênios, ele é auxiliado inclusive por José de Arimateia, que era um cara do Sinédrio, um judeu do Sinédrio, mas que era extremamente simpatizante a Jesus. E eles levam Jesus ainda vivo, aparentando morto, aparentando morte. Não sei se você lembra aquele detalhe que Jesus está na cruz e ele pede água e dão vinagre ou fel
não sei se vocês lembram disso, na verdade eles não dão aquilo para prejudicá-lo. O que eles dão ali é um tipo de substância de uma erva que proporciona a percepção de morte, para induzir a aparência de morte, para ele sair de lá vivo ainda. Então, na verdade, eles levam Jesus para o sepulcro que era de José de Arimateia, estrategicamente, e ele ficou sendo guardado por 2 guardas ali romanos, né? Maria Madalena, acompanhada de outras 2 mulheres, vai lá visitar o sepulcro para fazer os rituais judeus, e dão uma bebida para os guardas. Os caras dormem. E aí eles abrem o sepulcro e levam Jesus. Quando Jesus vai se recuperando, é que ocorre essa cena de Tomé. Que Tomé fica chocado, não sabia que Jesus estava vivo. Essa cena dele dizendo como, deixa eu tocar, isso é uma visão. Ele acreditava ser uma visão, ele era um vidente. E os videntes, quando são muito videntes, eles confundem o real e o astral. É um outro papo que é completamente diferente. Exatamente. Porque a ideia é sempre colocar que ele é descrente. Né? Exato. Não, ele não é descrente, ele é um vidente. E eu já conheço inúmeras pessoas que deixaram de dirigir um carro, por exemplo, porque não sabiam diferenciar uma pessoa real de uma entidade. Então, assim, o próprio Valdo Vieira, com quem eu trabalhei há muitos anos atrás, ele teve um acidente gravíssimo por isso. Por confundir e desviar de uma entidade, como se fosse uma pessoa. Ele parou de dirigir. Só a mulher dele dirigia dali para frente. Então, na verdade, Tomé era esse cara, extremamente... ele não sabia discernir. E ele não acreditava. Então, Jesus fala, pode tocar. E Jesus ali não estava, como se quer colocar na religião, que ele estava numa condição gloriosa, especial por 50 dias. Não, ele estava ali realmente em corpo físico. Então, basicamente, Tomé tinha que tocar o corpo físico para conseguir diferenciar a matéria de uma visão mediúnica. Exato. E quando você vê os textos de Tomé, você vê que o cara tinha um grau de inspiração, de inteligência espiritual muito alto. Não dá para colocar ele de uma maneira, sabe, como se ele fosse só um cético. E quem seria tão cético assim àquela altura, né? Vendo tantos e tantos milagres durante 4 anos. Se você considerar que Jesus estava com os caras ali, acompanhando todos os milagres mais extraordinários, inclusive a ressurreição de Lázaro. Então, assim, entende que não havia motivos para Tomé ser desconfiado nesse nível. Entende? A coisa ali é mais conectada com o mau uso da imagem. Como Judas, né? Judas era um grande amigo de Jesus. Sábio. E aí acaba a história dele tratado como traidor, né? Ele atendeu o pedido mais difícil de todos do amigo. Quer dizer, né? Não sei. Só estamos confabulando aqui. Porque tem essa ideia, né? Tem essa ideia de que Jesus pediu ao melhor amigo que fizesse algo supostamente terrível para a sociedade, que é considerado até hoje, que é literalmente conduzir essa traição. Como é que você entende esse papel de Judas? Judas, ele era o mais erudito de todos, ou seja, ele conhecia vários idiomas, ele tinha um conhecimento que permitia. Judas entendia, por isso que o evangelho de Judas é complicado, é bem difícil de entender, porque Judas compreendia uma parte mais avançada dos ensinamentos de Jesus. E por essa razão, ele era um grande amigo de Jesus, era um cara que conversava muito com Jesus. E Judas, ele tinha uma coisa na cabeça dele, o erro dele, qual foi? Ele não traiu Jesus dessa maneira que se fala. Qual é o erro de Judas? Judas, ele queria muito que Jesus fosse compreendido pelos sacerdotes do Sinédrio. Ele achava que Jesus, porque Jesus era um rabi, um professor, conhecia todos os livros, a Torá, todos os livros judaicos. Então ele falava, puxa, por que não pode existir uma espécie de atualização do judaísmo a partir de Jesus? Porque Jesus não está contrariando o judaísmo, ele quer ampliar isso, ele quer ampliar o conhecimento. Era a visão de Judas. E Judas já havia tentado, e já havia inclusive proporcionado encontros de Jesus com sacerdotes do Sinédrio. Igual a isso que eu comentei agora há pouco, quando ele fala sobre o amar uns aos outros, ele estava nesse encontro, Jesus com os sacerdotes. Só que chegou naquele ponto da história, no final da missão, havia uma tensão muito grande entre os sacerdotes. Eles já queriam que Jesus saísse de cena, estavam com medo de Jesus, do poder dele, do carisma dele, do público, do povo que acompanhava ele. Os sacerdotes estavam com medo disso e queriam calar a boca de Jesus. Qual foi o erro de Judas? Acreditar em alguns sacerdotes que disseram para levar Jesus lá, que eles iriam conversar com ele e tentar haver um entendimento. E não era para entendimento, era para prender Jesus Cristo. Então Judas não sabia da prisão. Judas, ele é enganado, na verdade, ele é ludibriado pelos sacerdotes, mas qual é o erro dele? O erro dele é querer fazer as pessoas entenderem, quem não tinha condições de entender, fazer aqueles sacerdotes abrirem a mente para compreender Jesus, e nem a mente nem o coração, eles não tinham a menor capacidade de fazer isso, a grande maioria. O erro dele foi, de uma certa maneira, ser teimoso, entendeu? Querendo, por bem, levar a palavra de Jesus Cristo, os ensinamentos, para muito mais gente, especialmente para os sacerdotes. Mas ele não imaginava que a atitude precipitada dele iria gerar o risco de vida para Jesus. Então, Jesus é conduzido pelos caras do Sinédrio
ele é julgado, é ali que ele é julgado. Ou seja, não é um bate-papo, não é uma conversa, não é uma reunião, como se tinha dito. Ele é colocado em julgamento. Isso que você está falando é bem interessante, porque diz muito também sobre a própria espiritualidade, sobre o despertar da consciência individual, de que o papel que Judas acabou fazendo é justamente o que a gente não defende que se faça dentro da própria espiritualidade, que é o seguinte: tentar forçar o outro a expandir a consciência, a despertar, a se espiritualizar. Não é? Porque cada indivíduo tem o seu próprio caminho. Exato. E meio que Judas, por essa ingenuidade, que é uma coisa meio que é comum, assim, eu até diria, porque essa é uma coisa que eu percebo, quando a pessoa, quando ela, no nosso meio Sim. místico, eu percebo que a pessoa, depois que ela entra e ela se espiritualiza, e ela percebe como é bom pra ela e é libertador, Se encanta, se ela, empolga. ela né? quer trazer todo mundo. É. Ai, vem comigo, vamos fazer um não sei o quê, quero te levar pra uma não sei o quê, vamos Sim. fazer uma reunião, você tem que ler esse livro, você tem que começar a meditar, você tem que ir para um terreiro de Umbanda. Então a pessoa, ela fica deslumbrada, ela quer trazer Sim. aquela libertação que ela teve, né, de se sentir melhor. Com ótimas mais leve. intenções, né? Exatamente. Eu acho que é meio essa... Perfeito, remete muito a isso mesmo. Eu passo por isso muito também como professor. Eu vejo várias pessoas que, principalmente, elas querem levar os próximos por medo de haver um rompimento de alguma maneira. se sentirem sozinhas. Exato. Uhum. Porque não tem jeito, gente. Se as pessoas não te acompanharem evolutivamente, haverá o distanciamento. Uhum. Vem a solidão, vem o deserto pessoal, vem a noite escura da alma, vem todo o processo que envolve o ser, né, que vai percebendo que está evoluindo e está perdendo conexão com pessoas que convivia, porque elas não conseguem aceitar e compreender a sua liberdade. E elas têm medo dessa liberdade para elas mesmas. Então eu vejo muito isso, as pessoas às vezes falando: nossa, Marcelo, mandei seus vídeos lá, mandei seus... Eu falei assim... Tô tentando converter minha prima aqui, o meu pai, tô falando pra ele, se espiritualiza também, faz o Eu negócio. até brinco, eu falo assim: agora eu tenho que fazer autodefesa, porque eles vão assistir, mas não vão assistir para aprender. Vão assistir para falar quem é o cara que está influenciando minha filha, quem é o cara que está influenciando minha mulher, meu marido. Porque a pessoa está num outro padrão, ela está no padrão do medo da mudança, do medo do novo, do medo da evolução. Então o que você colocou é certíssimo, né? Você sabe que tem uma frase... E é isso mesmo, né? Acho que todo mundo consegue enxergar isso, né? Em todos os setores, não precisa nem ser na religião. A gente fala com as pessoas, ou com a nossa mãe, com nossos irmãos, com nossos filhos, com os nossos companheiros de trabalho, né? E aí a gente tem algo na gente que a gente conseguiu enxergar, tem algo na gente que a gente conseguiu entender, a gente tenta mostrar para o outro, né? E o outro não consegue, né? Até se afasta de nós, ou a gente gera briga com essas pessoas, mas não, mesmo sendo fora da religião. Isso acontece por causas de trabalhos ou algo que passou na família, né? Então, imagina quando se diz religião, né? Que já é um contra o outro, já é bater de frente, né? Então, é muito interessante isso, porque muitos estudiosos aqui vai falar isso, né? Inclusive, eu mesmo já passei por isso. Todas as pessoas que eu vou conhecendo, eu vou tentando mostrar para ela, vai estudar, você está passando por essa doença, por isso, por isso, por isso, você está passando por essa dificuldade financeira, por isso, por isso, por isso. Jesus já falou isso, nas parábolas dele ele diz isso, e eu vou tentando mostrar para as pessoas, da mesma maneira que eu estou fazendo aqui, nessa sala de aula, né? Eu vou tentando mostrar. Mas por quê? Porque eu me empolgo, porque eu sei da verdade, eu já conheço a verdade, estudei para isso, e por isso mesmo dessa escola, porque eu estou tentando passar esse conhecimento, e estou trazendo outros estudiosos para não dizer que é a minha verdade, eu estou tentando impor para vocês, né? Não, vou colocar aqui vários vídeos, vários estudiosos, porque assim não fica a minha verdade. E tem muita coisa também que eu vejo de uma maneira e que vocês, mesmo estudando as mesmas coisas que eu, vão ver de outra maneira, e tá tudo certo. O importante no final é a sua conexão mental com o superior, os seus sentimentos, a sua justiça, a sua reforma íntima. Esse é o importante no final dos estudos, né? O como você vai chegar, se você vai por um caminho de pedra e eu vou por um caminho de terra, não interessa.
O interessa onde a gente vai chegar no final, né? Então aqui é muito interessante porque é isso que todos nós fazemos. Eu já passei por isso, eu continuo passando por isso, porque como eu resolvi montar essa escola, então eu continuo passando por isso, querendo mostrar para a pessoa o caminho que ela tem no interno dela, no interior dela, que deixa ela se sentir vazia e ela ser uma pessoa ou doente ou infeliz, né? Então é isso daí, gente. E a pessoa, ela bate de frente com você, né? Porque ela não tem o entendimento e ela não consegue aceitar. Então ela acaba batendo de frente com você, gerando uma briga ou um afastamento daquela pessoa e você, né? Então vamos lá. Hoje que estamos falando de Jesus, estou trazendo aqui uns exemplos, se me permitem, né? Tem uma frase de Jesus que muita gente não entende e eu acho muito interessante, que ele fala assim, o profeta não é compreendido na sua terra natal. Isso, e a passagem bíblica é Jesus voltando para o lugar onde ele viveu a infância. Isso é dito lá, por Jesus. Por quê? Porque na história bíblica, quando Jesus volta para esse lugar onde ele viveu a infância, muita gente se espanta, fala, quem é esse cara aí? Aí muita fala, esse aí é o menino Jesus, que na verdade tinha outro nome, muitos chamam de José e tal, enfim. É aquele garoto que vivia aqui e tal. O que eles querem dizer? O que Jesus quer dizer com essa frase? Legal para todos nós na evolução. O profeta, Ale, é o símbolo de todos nós quando enxergamos quem podemos ser no futuro. A visão do eu do futuro. Então quando eu consigo olhar além do hoje e ver o que eu posso vir a ser, que eu posso evoluir, você começa a não ser reconhecido entre aqueles que te acompanharam no outro estágio da tua evolução, que é geralmente a primeira família, a tua terra natal. Então, conforme você avança na sua lucidez, as pessoas normalmente, elas reagem, elas não querem que você cresça, ou porque não querem te perder, ou porque tem até inveja da tua coragem, mas elas não têm. É muito interessante essa frase, que muita gente não percebe a força que ela tem. Isso aí eu acho que dá para ilustrar de uma forma bem cotidiana, bem mundana, que é o seguinte. É como se, por exemplo, eu tivesse marcado um churrasco dos meus amigos da 8ª série. Aí eu vou chegar lá no churrasco, os amigos da 8ª série, todo mundo lá, não sei o que, pô, Ale, nossa, tem 40 anos que eu não te vejo, não sei o que lá. Não, mas peraí, você ficou estranhão, você tá todo meio bicho grilo, meio hippie, meio Hare Krishna, falando uns papos de Jesus. O que aconteceu? Você mudou. Você tá estranho, tá falando de espírito, de fantasma. O que é isso? O que aconteceu com você? Eu falei, meus amigos, eu sou outra pessoa. Você só avançou. Né? Você tá todo mundo lá. Só foi adiante. É exatamente isso. Mas o que acontece é que as pessoas estranham e realmente muitas vezes até renegam. Né? É o que acontece com as pessoas que têm a família não aceita, ela quer te trazer de volta, ou por motivo religioso. Às vezes a família tem uma religião e não quer a tua expansão de consciência. Ou porque você se tornou uma pessoa próspera e as pessoas querem manter a mentalidade da escassez. Perfeito, isso aí também. Né? Às vezes é isso também. Você volta pro seu bairro lá de origem. Exato. Ó lá, o cara virou patrão, tá todo burguês ali, ó lá. Não é? Ou porque você pode... Sim. Ou não então... se mistura mais com os pobres. Tem essa... Sim, não tem essa frase, ele não se mistura mais com os pobres. Ficou importante. Né? Qualquer coisa que você fizer com liberdade, você vai incomodar quem não tem liberdade. Perfeito. É isso. Então, assim, até se você falar no amor, se você falar, eu quero viver uma relação de amor com alguém, romanticamente, e a tua família vive relações que são hipócritas, eles vão te atacar. Vão falar que você é um moleque irresponsável, que amor não existe. Então, é isso que é o... sofre. Exato. É isso que é a terra natal. São aqueles que te viram num outro estágio da tua evolução quando você era um menino, evolutivamente. E agora que você é um adulto... Paulo também fala sobre essa coisa do menino, né? Ele fala... quando eu era menino, eu me comportava como menino, agora que sou adulto. Então ele mostra que é preciso superar as imaturidades. Paulo tem uma frase, né, uma fala linda sobre o amor e sobre a importância do amadurecimento, né? Que até é utilizada na música do Legião Urbana, né? Então, que fala sobre, pega trechos do texto de Paulo falando sobre o amor. É bastante bonito. Dá para cravar então que todo mundo fala ver para crer, agora essa nova era é crer para ver. A gente pode mudar isso agora, né? Cara, quem crer pode vir. Guru, você está reproduzindo uma fala de Jesus também. Você está reproduzindo, você mediunizou agora. Porque assim, Jesus fala assim, né? Bem-aventurados os que creem, os que creem, como é que ele coloca a frase exata? Bom, enfim, vou falar as minhas palavras, mas ele diz assim que não é bem-aventurados não, que é um outro trecho, mas ele fala assim que é feliz aqueles que vêm para crer. Não, creem para ver. Creem para ver. Creem para ver. Porque o que é o crer para ver? Crer para ver significa eu confio
Isso aí é metafísica da prosperidade. Ver para crer significa eu vejo o resultado para crer que isso existe. Para poder confiar. Isso daí é antipróspero. Você está olhando para o final da história. Se eu creio para ver, eu produzo a frequência e aí eu produzo o resultado e eu vou ver lá na frente. O ver para crer é o fundamento da evolução, é o fundamento da prosperidade. O crer para o ver para crer é a matrix humana, que tem que ver o concreto para poder acreditar. Tinha um programa famoso de televisão que falava, só acredito, aí a plateia vendo, né? Sim, Todo mundo sabe, eu não preciso nem reproduzir. Por isso, né, que aí fica esse sofrimento todo aí. Muito bom, vamos é então entrar no Sermão da Montanha, que a gente fez uma bela introdução no episódio de hoje. Mas conhecer esse Jesus é revelador, né? Não é comum, ainda não é comum. Eu espero que um dia seja. Espero que as pessoas compreendam a beleza, a profundidade, as lições de Jesus são incríveis. E são muito libertadoras. Todas as leis da prosperidade, a gente vai falar do Sermão da Montanha agora, Lê, as leis da prosperidade estão aqui no sermão. Então, assim, é o livro máximo de Jesus. E me remetendo a Gandhi tem uma fala dele que ele diz assim: se todos os livros espirituais e religiosos do mundo se perdessem, mas o Sermão da Montanha fosse preservado, nada se teria perdido. Tamanha a importância do Sermão da Montanha como uma síntese da sabedoria universal. Então ele foi muito feliz nesse texto que ele proferiu. Muito bom, então vamos lá, meu querido guru, maravilhoso. Vamos continuar. Vamos as pessoas estão mandando elogios aqui pelo WhatsApp, o Marcelo Cotrim, 35 anos, né? Dedicado a estudos. Tem muita. Eu vou só, ele vai falar do sermão, que é a parte áurea do programa, mas tem muita gente aqui, lógico, tem 98% elogiando, mas sempre vem os seres trevosos. Falando assim, da onde ele tirou isso? Geralmente é alguém que estuda em alguma igreja, alguma coisa. Você teria como citar referências, alguma coisa, só para o pessoal não ficar muito maluco, assim? Porque às vezes o pessoal acha que você está inventando, mas não é bem o caso, eu te conheço. Não é nada. Mas é uma junção que as pessoas têm que entender. Eu comecei a me interessar por Jesus Cristo aos 8 anos de idade. Eu fui, até, não sei se eu já contei essa história aqui, eu sou aqui de São Paulo, né? E eu fui a uma loja da Ordem Rosa Cruz, que tem uma loja aqui perto do Ibirapuera, e fui lá, acho que eu tinha 8, 9, 10 anos por aí, e eu sabia que eles tinham livros lá, né? Eu não podia entrar para a Ordem nessa idade, mas eu achei 2 livros sobre Jesus. E o meu primeiro livro sobre Jesus, é uma primeira referência que eu estou citando para a pessoa que está perguntando, é chamado A Vida Mística de Jesus, é um livro que se encontra na Ordem Rosa Cruz, e esse livro ele me fascinou, porque ele falava já sobre o ocultismo de Jesus, sobre essas experiências na conexão com o Egito Antigo, muito do que eu falei hoje já está nesse livro. Esse livro fala sobre isso. A Ordem Rosa Cruz, que é seríssima, ela sempre preservou conhecimentos multimilenares, desde o Antigo Egito. Então você precisa ter a liberdade, ele que está perguntando, de não ficar preso a uma Bíblia católica ou evangélica. Porque a Bíblia ela é feita por pessoas, ela foi... houve um estudo que saiu numa das revistas super interessante há alguns anos, mostrando que haviam 4.000 pontos de deturpação, censura e deturpação do texto bíblico. 4.000, no mínimo. Ou seja, a pessoa que olha para a Bíblia tem que começar a questionar a Bíblia como se fosse a palavra de Deus. Não é a palavra de pessoas, religiosos, políticos, é uma conjunção de documentos. A Bíblia é isso, a Bíblia é uma compilação, é uma junção de documentos. Ela não é um livro único e nunca desceu à terra um ser superior. Pessoas escreveram, profetas, alguns que eram médiuns, que acertam, que erram. As pessoas têm que entender isso, só que é chocante para muita gente. Então, buscar livros e textos fora é importante. Na Ordem Rosa Cruz eu achei muita coisa, a teosofia ensina muita coisa, a coleção Harpas Eternas fala muito sobre Jesus Cristo, você sabe, aprende muito sobre o olhar oculto pela teosofia, que é uma linha do ocultismo também. Conforme os evangelhos apócrifos foram sendo traduzidos, também é uma fonte importante. Então eu fui estudar Evangelho de Judas, Evangelho de Pedro, que conta a infância de Jesus, e muita gente não conhece porque a Igreja Católica censurou. O Evangelho de Tomé, que tem, como eu falei, elogias interessantíssimas, e outros. Você sabe que existe um Evangelho de Maria, mãe de Jesus, que é um Evangelho apócrifo. Existe um Evangelho de Maria Madalena. Alguns são, às vezes, questionados, é claro, porque há a força da igreja tentando fazer não validar alguns textos, né? Mas tem que entender que o trabalho que eu fiz é um trabalho de garimpo. Eu garimpei minha vida inteira. Não existe um único livro que você fala, eu peguei isso aqui, está pronto, feito. Não é só um livro que eu venha a escrever. Porque, na verdade, esse livro não está pronto e feito. Mas eles existem, como eu estou citando as fontes aqui, Ale. Evangelhos apócrifos, livros do ocultismo. E, inclusive, depois surgiram obras inspiradas, mas aí já não são fontes exatamente históricas, mas que vão combinando. Por exemplo, os primeiros livros da coleção Cavalo de Troia, apesar de serem inspirados, eles são muito verídicos do ponto de vista espiritual, citando a época de Jesus.
e as experiências que o Benítez teve naquele tempo, né, o autor do livro, né? Acho que isso já dá uma visão. Não, maravilhoso. Né? A gente teve um episódio incrível aqui sobre a Operação Cavalo de Troia, né? Com o Henri Lodakos. Muito bom. Bom demais. Então vamos lá, o Sermão da Montanha. Já demos o contexto da onde você... Porque tem gente que vai escrever, não, vozes da cabeça dele, sei lá. A gente conhece a internet e lida com todo tipo de gente. Sim, não, é importante, não tem nem problema citar isso. Só que é lógico, é você ir conjugando, como eu falei, o ocultismo, entender para poder entender o texto. Se você prestar atenção, olha, só para acrescentar um ponto, é o mesmo trabalho de um arqueólogo. Não, claro. Um arqueólogo, ele pega uma peça, como ele vai saber o que aquela peça diz? Ele vai ter que fazer zilhares de estudos paralelos para entender o contexto, onde foi encontrado, datar aquele objeto, não é verdade? Pegar uma única, às vezes, inscrição que tem naquele objeto e ver de que civilização pertence. Você fez um trabalho de um historiador. De um historiador, de um arqueólogo, é isso que eu fiz. É isso. Eu precisei fazer esse tipo de trabalho, um trabalho que foi inédito, da maneira que eu pratiquei. Ainda é uma abordagem muito profunda e que todo mundo que tem contato se encanta, porque sabe a coerência, aquilo que eu te falei. É muito mais... Pessoal, eu vou encerrar essa aula e vou vir com a última parte. E abraços fraternos a todos, até breve.